Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta carta, né? Versículo 10. Tome comigo aí, Epístola a Tito, carta de São Paulo a Tito, versículo 10. Vamos continuar a leitura. Luta contra os falsos doutores. Está assim na Bíblia de Jerusalém. Com efeito, há muitos insubmissos, né? O que é um insubmisso? Uma pessoa que escuta o anúncio do Evangelho, mas não quer se submeter ao Evangelho. Não quer se submeter à vontade de Deus. Ele está dizendo, com efeito, há muitos insubmissos, verbosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão. Então, como eu falei na introdução da carta, Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado. Por quê? Porque Paulo deixou claro na sua pregação, né, que não existe mais necessidade daqueles que aceitam Jesus voltar às práticas da lei antiga. Então existia dois grupos na igreja em Creta. Um grupo daqueles que eram chamado partido da circuncisão, ou seja, aqueles judeus que aceitaram a fé católica, que aceitaram Jesus, mas que queria ainda viver a lei antiga, viver a lei judaica. E o cristianismo não é judaísmo. O cristianismo é uma nova, vamos dizer assim, podemos até dizer uma nova religião, né? É uma nova fé, não é aquela judaica. Tem alguns elementos da fé judaica que foram conservados na doutrina da igreja e que é usado para ajudar na pregação do evangelho e também nos ritos da nossa igreja. Mas esse aqui que Paulo chama no versículo 10 de partido da circuncisão, eram aqueles antigos judeus que saíram do judaísmo, foram batizados, foram introduzidos na igreja, mas queriam ainda viver apegados às leis antigas. E Paulo não deixou Tito ser circuncidado exatamente por isso, porque não precisava mais. E como eu falei, lá no início, no concílio da igreja de Jerusalém, foi decretado que aqueles que fossem gentios não precisariam ser circuncidados para fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Versículo 11. Aos quais é preciso calar. Então, Paulo está dizendo a Tito que, às vezes, é necessário usar da fé, usar do conhecimento da doutrina da igreja de Cristo para calar algumas pessoas dentro da igreja que vêm, agora isso, corrigindo na fraternidade, viu, gente? Não é brigando, não é discutindo, corrigindo na fraternidade. Então, calar essas pessoas. Uma pessoa que chega dentro de um grupo e começa a querer inventar moda dentro de um grupo, essa pessoa precisa ser chamada, precisa ser trazida na caridade e ser corrigida, né? Aí ele diz, por que precisa ser corrigidas na fraternidade essas pessoas? Então você que me escuta, que faz parte de algum grupo, você que faz parte da comunidade, quando um líder da comunidade ou quando um líder do seu grupo chamar a sua atenção, lhe corrigir, né? Não fique com raiva, irritado, não fique querendo dar patada, mas faça isso aqui, ó. Pois, versículo 11, segunda parte, pois pervertem famílias inteiras e com o objetivo de lucro ilícito ensina o que não tem direito de ensinar. Então, muitas vezes as pessoas dentro da igreja querem ensinar o que não tem direito de ser ensinado, o que não deve ser ensinado. E o pior, ainda fazem isso. Paulo falava aqui de maneira específica de um grupo que tinha um partido dentro da igreja que vivia voltado
para a lei antiga e ainda queria ensinar coisas da lei antiga simplesmente com o objetivo de lucrar em cima disso, né? Por quê? Porque alguns costumes judeus, para serem praticados, necessitaria de recursos para isso, né? Por isso Jesus lá no templo, quando Jesus entra no templo e diz: o zelo pela casa do meu pai devora o meu coração, por isso Jesus expulsou os cambistas, os vendedores, porque eles lucravam em cima dos rituais judaicos que eram realizados no templo e lucravam, ganhavam muito dinheiro em cima disso. Então você que está dentro da igreja, não queira ensinar coisas que não é da igreja. Você que está dentro da igreja, aceite a fé da igreja, aceite a correção fraterna quando um líder da sua comunidade, quando um líder do seu grupo de oração for lhe ensinar alguma coisa, for lhe corrigir, for lhe calar mesmo. Porque às vezes a gente se acha o dono da verdade, né? Não é mais Jesus que é a verdade, é eu, Denis, que sou a verdade, né? Então, a correção, e Paulo deixa claro, é preciso ser feito. Versículo 12. Um dos seus próprios profetas, então Paulo fala que existia um profeta entre esse partido dos judeus, disse: os cretenses, né, aqueles que faziam parte da igreja que estava em Creta, os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Então veja, um daqueles que se dizia profeta, então cuidado, viu, gente? Tenha muito cuidado com os profetas que se levantam nos grupos. Tem muita gente que se acha os profetas e querem falar um monte de coisa. Então veja, Paulo diz que um dos partidos dos circuncidados, né, dando, né, a ele mesmo a autoridade de profeta, falou que os cretenses, né, aqueles da igreja que estava lá em Creta, são sempre mentirosos, são sempre animais ferozes, ou seja, pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, comilões, vadios. Aí veja o que Paulo diz agora para mim e para você. Ele falou para Tito corrigir a igreja em Creta, mas para mim e para você, veja o que Paulo diz. Este testemunho é verdadeiro, repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. Então Paulo está perguntando, olha, existe alguém que disse que vocês aí na igreja de Creta, vocês são mentirosos, vocês são animais ferozes, vocês são comilhões, vocês são vadios. Aí Paulo diz, esse testemunho é verdadeiro? Paulo diz, esse testemunho é verdadeiro? Se é verdadeiro, repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. Então, se alguém aceita Jesus, se alguém está vivendo a fé em Cristo Jesus, mas vive na mentira, é ignorante, estúpido, arrogante, é uma pessoa comilão, né? E aqui eu não estou falando de pessoas que comem muito, mas que comem até ficar saciado. Estou falando de pessoas que vivem na comelância, não precisa mais do alimento, não necessita mais de comer, mas está sempre comendo, né? Está sempre comendo, sempre comendo. Eu vou dizer uma coisa, eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que como muito. Mas quando eu estou saciado, eu não como mais. Eu não como. Eu como bem, pratos grandes. Mas se eu estiver saciado, eu não vou comer somente por olho grande ou por gula, né? E a gula, viu, gente, não está na pessoa que come muito, mas está na pessoa que não consegue se controlar a respeito de nenhuma comida, né? Por exemplo, a pessoa não pode comer doce, mas ele vai comer doce. Isso aí também está enquadrado na gula. A pessoa não pode comer um determinado alimento, porque o médico lhe corrige que não coma, né? Lhe orienta que não come, mas ele vai comer, né? Então, nós, eu, você que me escuta agora, aquilo que foi dito dos cretenses, daqueles que estavam na igreja em Creta, cabe a nós também olharmos para dentro de nós e refletirmos se nós não estamos vivendo essas práticas.
Para concluir o vídeo de hoje, versículo 14. E não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Então Paulo retorna a dizer a Tito, não fiquem escutando a fábulas judaicas, ou seja, o judaísmo não faz parte do cristianismo, né? O judaísmo não faz parte da igreja de Jesus. Então, não aceite pessoas que venham querer trazer para você doutrinas judaicas para ser introduzida na sua fé. Você que é católico, você não caia nessas fábulas. E outras fábulas que vão sendo anunciadas, né? Tem muita gente falando de Jesus, mas não fala o que Jesus falou. Jesus corrigiu os apóstolos dizendo acautelai-vos, ou seja, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles ensinam preceitos humanos, ou seja, eles não ensinavam o que Jesus ensinava. Então nós precisamos, meus irmãos, crer na Bíblia, sim, mas precisamos dar o mesmo crédito à sagrada tradição da igreja, o catecismo da igreja, certo? A Bíblia e o catecismo andam de mão dadas. E para nos ensinar sobre o catecismo e nos ensinar sobre a sagrada escritura, o magistério autêntico, ininterrupto da igreja, os sucessores dos apóstolos, eles é quem tem autoridade para nos ensinar doutrina. Então nós estamos aqui lendo esse texto, interpretando, conversando, dialogando sobre ele, mas se tiver alguma dúvida aqui, venha para cá. Não vá querer fazer uma interpretação pessoal, porque senão você pode começar a criar fábulas. Não judaicas, mas fábulas. Por exemplo, Denis pode começar a criar as fábulas do Denis. Então, se você lê um versículo bíblico e não entendeu, aqui no Catecismo da Igreja, lá atrás, no índice, tem todos os livros da Bíblia e ele vai falando capítulo por capítulo e vai mostrando aqui no Catecismo a interpretação correta da Igreja, a interpretação fiel da Igreja, segundo aquilo que a sucessão apostólica ensinou. Versículo 15, para os puros, Paulo diz, todas as coisas são puras. Então, para quem é puro, para quem já tem a pureza no coração. E veja que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 8, Jesus disse assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, a pureza de coração, meu irmão, é algo que nos permite ver Deus. Jesus disse, sede como as crianças, puras, inocentes. Então nós precisamos buscar a pureza do coração, pedir a Deus a pureza do coração, peça a Jesus a pureza do coração, né? Peça a Jesus a pureza do coração, não queira viver na impureza. De diversos modos, a impureza do olhar, a impureza no falar, a impureza do ouvir, peça a Jesus a pureza. E ele diz, versículo 15, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aí ele diz, afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Então, Paulo está dizendo a Tito que aqueles do partido do judaísmo, né, da circuncisão, aqueles que queriam ensinar doutrinas do judaísmo na igreja, Paulo está dizendo para eles, olha, Paulo está dizendo para Tito, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro, nem sua mente nem seu coração. E Paulo está dizendo, eles afirmam conhecer a Deus, mas o negam com os seus atos. Então, aquele ditado popular que algumas pessoas usam e diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo está dizendo assim, ó, eles dizem que conhecem a Deus,
mas na verdade não conhecem. Aquilo que Jesus condenou nos fariseus, quando Jesus disse assim: fariseus hipócritas, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo isto aqui, afirmando isto. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você vive. Então, para mim e para você que fazemos parte da igreja, o que adianta eu dizer que sou de Cristo, e um exemplo que está bem fresquinho aí na nossa vida, o que adianta eu dizer que sou de Cristo e sem precisar eu me inscrevo, eu me cadastro no auxílio emergencial do governo para ganhar R$600? O que adianta eu dizer que sou de Cristo, mas eu que sou casado pulo a minha cerquinha? O que adianta eu dizer que sou de Cristo e eu que sou casada, falando para as mulheres, dou um pulinho de cerca? O que adianta eu dizer que sou de Cristo, mas na minha empresa, como eu tenho contato direto com o dinheiro, né, com as finanças, eu dou um jeitinho de roubar? Ou seja, a fé está manifesta e é manifesta nas nossas obras, né? Para encerrar, nós já chegamos ao tempo limite, mas para encerrar eu queria dar esse testemunho aqui de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, junto com seus irmãos, os freis, eles saíram para pregar o evangelho e andaram pela cidade toda de Assis. E o frei Junípero, né, que era muito próximo de Francisco, perguntou assim: Pai Francisco, nós não iremos pregar o evangelho? E o que foi que Francisco disse? Francisco disse: as nossas obras, né, as nossas obras, a nossa andança dentro da cidade já é o anúncio do evangelho. Se eu não estou enganado, Santo Antônio, que foi, como é que eu posso dizer, que viveu junto, né, no mesmo período de São Francisco de Assis, Santo Antônio também, se eu não me engano, usou essa palavra, dizendo que as obras falem mais do que as palavras. Então nós não podemos dizer que somos cristãos católicos se nós não vivermos segundo aquilo que nós acreditamos, né? São Tiago diz que os demônios, eles acreditam em Deus e estremecem de medo. Ou seja, eles acreditam tanto que estremecem de medo, mas as suas obras não são obras dignas, né? Para nós que somos comunidade de Aliança Sal e Luz, no texto de fundação, né, o texto base do nome da comunidade, Jesus fala lá: sede sal da terra e luz do mundo, coisa e tal. E depois Jesus diz assim: não se esconde a luz, né, debaixo de um alqueire, mas é posta em cima para iluminar a todos. E depois ele diz assim: para que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens e eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nossas boas obras devem dar testemunho de Jesus aonde quer que nós andemos. Eu não estou falando aqui que que todo mundo vai ser impecável. Não. Estou dizendo que nós precisamos lutar para que as nossas obras sejam compatíveis com a nossa fé. Do contrário, nós estamos nos enganando, né? Deus abençoe a todos. Eu já passei do tempo limite e vamos concluir. Convido você a pedir o Espírito Santo de maneira bem rápida, bem breve, para que ele possa fazer não somente cair aqui na tua mente, mas no teu coração a palavra de Deus, e que você possa ruminar, né, essa palavra no seu coração. E não se esqueça, deixe as perguntas aí no comentário, depois eu vou ver a respeito do texto